Feliz ano novo letivo. É isso mesmo. Começamos de novo a estudar. E eu desejo a você, pai, você, avós, vocês, tios, vocês, professores e vocês, alunos também. Um excelente ano letivo. E é claro que para começar o ano nós temos que falar de aprendizado, de comportamento, de emocional. E para isso eu trouxe aqui um especialista em neurociência do aprendizado e neurociência do comportamento. Não leve a mal não, mas é meu filho. Eu amo de paixão. Então, estou aqui com o professor Pedro Henrique Marques Nakamura. Mas ele se apresenta como Pedro Nakamura. Ele tirou o Marques, que é o meu. Pedro, obrigada por você estar aqui, por você colaborar conosco aqui. Vai ser muito rico esses momentos que nós vamos falar de tudo que os pais precisam dominar, saber e dominar para bem conduzir os filhos esse ano. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Eu acho que é um momento extremamente oportuno, já que está no começo do ano, para a gente alinhar o leme, conseguir fazer com que a gente consiga navegar águas mais calmas durante 2025, e, de preferência, conseguindo fazer com que esses meninos consigam significar a aprendizagem na vida deles, né? Isso mesmo. Então, nós vamos falar de como criar uma rotina de estudos desde o primeiro dia de aula. Mas por trás dessa rotina de estudos, gente, tem sono, tem alimentação, tem tarefa de casa, tem obediência, tem sair de casa, tem que cumprir toda a programação da semana. E é exatamente sobre. Tem que aprender, não pode estudar de véspera. Então, tudo isso nós vamos conversar aqui para que a gente possa entender melhor. Vai que uma palavrinha você fala, yes, não é que é mesmo? Então, Pedrão, gente, eu chamo ele de Pedrão, tá? Como criar uma rotina de estudo desde o primeiro dia de aula? A primeira coisa é o problema do filho querer, né, vir para a escola e por isso passa a arrumar a mochila, por isso passa a acordar cedo, por isso passa a usar uniforme, por isso passa a ser pontual, por isso passa a estar em sala e ter foco para assistir às aulas. Depois a gente continua. E aí, o que que você tem para nos dizer? Nossa, é uma resposta tão complexa, porque na verdade, se fosse muito fácil virar e falar que criar uma rotina de estudo nos alunos fosse uma coisa super tranquila, eu acho que tinha um monte de aluno com rotina de estudo bem implementada. E o que a gente Exatamente. mais percebe é que mesmo em alunos que têm todas as oportunidades do mundo, como são o caso dos nossos alunos que a gente trabalha, vários deles ainda têm muita dificuldade de implementar uma rotina de estudo. E o grande fato é de que independente de qualquer coisa, o primeiro ponto passa exatamente por uma palavra que você começou falando, que é querer. E querer implica motivação. E motivação é ter um motivo para agir. A grande verdade é que a partir do momento em que o nosso único motivo pelo agir é ou uma necessidade de uma subserviência aos pais, como por exemplo era o caso de vários alunos que a gente pega, onde o único motivo pelo qual estuda é porque não quer ter a situação de tipo o pai brigando com ele, ou então o único motivo de estudar é um motivo onde ele quer tirar uma nota numa prova e esse é o ponto. Ou é porque todo mundo estuda, eu não vou ficar em casa, tem que ir para a escola. Se você começar a me perguntar, então quais são as formas de você conseguir criar um motivador intrínseco, uma coisa que você começa a partir de você? E é lógico que isso não vai começar a surgir do dia para noite, você vai piscar, estralar os dedos e de repente vai começar a acontecer isso com os meninos. Mas a verdade é que eles precisam perceber uma função, seja por regulação emocional, seja porque eles percebem que as pessoas são mais felizes fazendo assim, seja porque as pessoas percebem que são mais prósperas assim, seja porque as pessoas encontram mais paz de espírito assim, mas elas precisam vivenciar isso e elas precisam ter experiências não só delas, mas de pessoas que estão passando por isso, próximas a ela, conseguindo viver isso. Por isso que é salutar ficar na escola para estudar, porque vê outros colegas estudando, não é isso? E por isso que é muito salutar a gente virar para os pais e perguntar assim: eu sei que vocês querem muito instalar rotina de estudo nos seus filhos, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês: quantos de vocês, pais, têm rotina de estudo? Porque é impressionante como a maioria deles não visualiza o estudo para eles, que como
a maioria deles são profissionais e muitas vezes profissionais bem consolidados, eles não têm exatamente o hábito de parar e estudar. Só que a partir do momento que você não tem o hábito de parar e estudar, como que você quer, por meio de transmissão, fazer com que o seu filho perceba com facilidade aquilo? Porque a verdade é que para nós que somos adultos, que já estamos com o nosso cérebro formado, nosso córtex pré-frontal, que já está totalmente maduro, a gente consegue ter uma regulação um pouco melhor para a gente conseguir entender o tanto que o estudo faz bem para a nossa vida. Ou pelo menos a gente deveria ter isso, conscientemente. Só que Pedrão, esses meninos, eles ainda têm dificuldade de perceber isso, e quanto mais novo, mais dificuldade. Então eu acho que é extremamente importante que eles consigam pelo menos visualizar em pessoas que eles espelham. E quem melhor que os pais? Quem melhor que as referências deles para que você consiga fazer isso? ô Pedro, nossa, esse assunto é tão complexo que nós poderíamos passar o resto do dia aqui conversando sobre isso. Tem dois pontos que eu acho importantíssimos para a gente não ficar só falando muito e que de repente pode ajudar o pai. Você já me disse isso, e eu sei que em palestras você fala que a gente nunca deve recompensar o filho pelo sucesso, por exemplo, recompensar o filho porque tirou nota 10, mas recompensar as etapas, o pequenininho, né? De repente, essa recompensa no pequenininho não pode ajudar os pais a desenvolver o hábito de estudo, ainda que a criança ou o jovem não sabe o que está estudando. Na verdade, isso é uma excelente tática. Algumas das táticas que a gente consegue perceber que conseguem ajudar os alunos a conseguirem encontrar uma recompensação mais comum em termos de estudar estão entre, por exemplo, você subdividir a etapa da aprendizagem em pequenos marcos. Foi exatamente o que você disse. Ou seja, você virar e como se, entre aspas, você estivesse gamificando o processo. E nessa etapa de gamificar o processo, você vai ter que criar, então, quais são as etapas, e dentro dessas etapas você vai congratular eles por finalizarem as etapas. Então, senta com o filho, criam as etapas, combina a recompensa, né? De Exatamente. repente é um decalquezinho. Antigamente, na minha época, era decalque. Como é que chama hoje? Com as Eu estrelinhas. lembro muito num, numa atividade que você me colocava quando a gente era novo, que era o Clube 700. E o Clube 700, eles tinham, no final de semana, um jogo, que era um jogo que você, para ter recurso, você tinha que estudar durante a semana. Então você estudava, por exemplo, cada hora que você estudava na semana, e aí você tinha um máximo de 3 horas que você podia estudar por dia, você ganhava dinheiro do jogo para você converter em equipamentos, em coisas que iriam ajudar o seu time a conquistar e ganhar. E esse processo trazia pra gente uma motivação pra gente querer estudar cada vez mais. Mas esse é um exemplo de processo onde você consegue criar etapas. É lógico que aquilo estava atrelado a um objetivo muito claro e talvez facilitasse bastante. Mas o fato de você virar e falar, olha, se você estudar, nosso objetivo hoje é você estudar tantas horas. Se você estudar uma, eu te deixo jogar meia hora. Se você estudar duas, uma hora. Se você... E Pode ser por aí, aí, né? pode ser por aí. Agora, também tem uma coisa extremamente interessante e muito, muito, muito importante. É muito, muito, muito perigoso a gente pegar crianças que já têm algum hábito e começar a recompensar com o hábito já instalado. A partir do momento em que você começa a fazer uma ação e essa ação, por mais que tenha uma recompensa intrínseca, quando você não consegue visualizar em nenhum momento uma recompensa extrínseca associada a essa recompensa intrínseca, por exemplo, eu realmente estou percebendo que estou melhorando. Por exemplo, quando você está indo na academia, você vai na academia, 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 academia. Mas você começa a chegar num momento onde você está estagnado e você não consegue perceber melhora na sua roupa que você está vestindo, melhora na sua fisionomia, quando você perde essa recompensa extrínseca vinculada à recompensa intrínseca, você também desmotiva. Então, o que eu estou querendo virar para a gente é, talvez nem tão ao céu, nem tão ao inferno. E isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Recompensar na dose certa. É verdade que estudar vicia? Estudar é totalmente viciante. Eu sou absolutamente viciado em estudar. E quase que o tempo todo que eu tenho uma oportunidade para estar fazendo alguma coisa mais livre, eu estou tentando fazer consumindo e fazendo aquisição de algum novo conteúdo. É basicamente estudar. A partir do momento que você começa a perceber que
você começa a evoluir como pessoa, você começa a ter capacidades e mais acessos, você começa a ter mais permissões, mais pessoas te procuram, mais pessoas procuram feedbacks através de você, você começa a ficar totalmente apaixonado e viciado por estudar. Eu costumo virar para as pessoas e explicar muito sobre um conceito que a gente dá o nome de recursos. E um dos recursos mais importantes que a gente tem é o conhecimento. Até mesmo porque, por meio do reconhecimento e por meio do tempo, a gente consegue fazer com que vários outros recursos se transformem em qualquer outros, como, por exemplo, é o caso do dinheiro. Dinheiro pode virar saúde emocional? Pode, mas se você tiver conhecimento para você conseguir fazer isso. Da mesma forma que saúde física pode virar saúde emocional pode virar amigos, mas você tem que ter conhecimento sobre isso. Mas ter conhecimento significa que você tem que procurar por caminhos e formas diferentes. E tem muita gente que tem muita coisa para agregar. Se você pegar somente estudar sobre uma única coisa, você vai ficar muito bom sobre aquilo, mas você só vai conseguir ter essa visão mais holística de conseguir transformar qualquer coisa em qualquer coisa e perceber que o conhecimento ele é realmente um objeto transformador a partir do momento que você aceita escutar muitas pessoas, escutar a senhora, escutar as pessoas que têm muitas coisas para agregar. Pedro, nós estamos falando da rotina de estudo. E nós começamos em casa, acordar, dormir. Que recomendação você faz para os pais em relação aos filhos, a quantidade de dormir, como deve dormir, quando deve evitar tecnologia? Rapidinho, como é que a gente Tá, orienta os pais? vamos lá. Alguns princípios importantes eu acho que são necessários para a gente conseguir estruturar a nossa rotina durante um ano. A primeira coisa é que existe uma etapa que é inegociável e que se a gente não cumprir com ela direito, a gente vai perder todas as coisas que a gente poderia estar fazendo. É o sono. O sono, ele idealmente para adultos é entre 7 e 9 horas de sono por noite, sendo que para as crianças e para os adolescentes, idealmente de 8 a 10 horas. Significa que você nunca pode dormir menos que isso? Não significa. Significa que não existe dormidores mais curtos do que isso? Também não significa. Mas, em compensação, idealmente, se as pessoas estão falando de 8 a 10, é porque a maioria dos adolescentes realmente precisam de 8 a 10 horas de sono. E isso não tem nada a ver totalmente com o fato de acordar descansado, mas é que o aprendizado depende do sono É, bem na, dormido, na né? verdade, são três etapas fundamentais que o sono tem. Ele tem uma etapa de regulação, de regulação emocional, muito importante. Ou seja, a gente sente felicidade, mais felicidade a partir do momento que a gente dorme melhor. A gente sente menos tristeza a partir do momento que a gente dorme melhor. A gente controla a nossa raiva a partir do momento que a gente dorme melhor. A segunda é para que a gente consiga descansar. Todos os processos que a gente faz durante o dia, eles são processos energéticos, são processos que dependem de energia. E o sono é um dos principais restauradores, é o principal restaurador da nossa energia. Outra coisa, é, acordou, fez o que a gente está orientando aqui. Pode vir para a escola sem ter tomado café da manhã? Isso é uma coisa complexa, porque eu já vi estudos que apontam a possibilidade disso acontecer. Só que quando você começa a visualizar o que que é a maioria, o que que é o normal é que a maioria das pessoas elas conseguem prestar um pouco mais de atenção a partir do momento que elas estão devidamente bem alimentadas. Então, o ideal é que elas não, a maioria das pessoas, não assistam exatamente as primeiras aulas de estômago totalmente vazio. Eu não estou falando que você precisa fazer uma baita banquete no café da manhã para você vir, mas você precisa pelo menos consumir alguma coisa, até mesmo porque você precisa despender alguma energia e faz parte do seu metabolismo você consumir energia. Vamos falar de um outro assunto muito importante, viu, gente? Sala de aula, tá? Eu sei que os pais querem o melhor para os filhos, desejam o melhor para os filhos, mas acaba interferindo na sala de aula, na aula do professor. É claro que tem professores que pisam na bola, né? Mas na sala que o filho vai ficar, no foco que o filho vai dar, na conversa que o filho vai fazer. Pedro, você é professor em sala de aula e você trabalha com adolescente, começando, né, a adolescência. Que colocações você faria? Eu gostaria que você olhasse até para a câmera, para os pais. Por exemplo, esse negócio de ficar pedindo para trocar de turma. É saudável? Atender à vontade do filho? Conversar. Assistir aula sem anotar. Então, o que você tem como professor e como especialista nessa área a colaborar conosco? É engraçado que eu fui abordado recentemente
para poder falar sobre eficiência dentro de sala de aula, né. E quando a gente fala sobre eficiência dentro de sala de aula, ou seja, o fato de você estar tentando tirar aquele momento para você conseguir fazer da melhor forma possível, é muito impressionante como tudo aquilo acaba se resumindo a um ponto muito chave, que é a atenção. E conseguir regular a nossa atenção ao nosso favor é o que vai fazer com que você consiga ser o mais eficiente possível. Então, a chave número um, atenção. Atenção. Só que aí você vira e pergunta: "Tá, mas então como que eu faço para conseguir regular a atenção?". E um dos pontos chaves é que você tem que entender que não existem pessoas multitarefa. Eu fui fazer essa pergunta para um grupo de alunos e a pergunta que eu fiz foi: "Quantas coisas você consegue prestar atenção ao mesmo tempo?". E pouquíssimos foram aqueles que acertaram, porque a resposta certa é uma. Não existe multitarefa. Mas aí você vira para mim e fala: "Naka, é mentira, existe multitarefa sim. Eu, por exemplo, consigo pensar em 2, 3 coisas ao mesmo tempo". Eu falo: "Você não consegue". Não focou em O nada. que na verdade o que na verdade você faz é modificar a tua atenção para vários estímulos diferentes, em momentos diferentes, só que você faz isso numa velocidade tão rápido que parece que você está prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, você está prestando atenção em somente uma coisa de cada vez. Só que se parte da codificação, consolidação, que é fato de você pegar aquela informação que você está lá e colocar para dentro de você e fazer com que aproveite, depende de que o seu cérebro perceba a utilidade para aquilo, se você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo, adivinha qual que é a probabilidade dele olhar para aquilo e falar: "Ah, isso é útil, eu preciso guardar"? É baixíssima, porque ele vai conseguir prestar atenção, ele vai conseguir entender que aquilo é útil se você consegue ficar com uma coisa prestando atenção e você fica naquilo mesmo. Daí, Pedro, vem exatamente essa coisa de amigos estudar na mesma sala, porque aí não consegue. Ou Porque ele fixa no amigo, ou ele fixa na aula. Eu acho é, que a prioridade, porque pai é uma boa aula, né, pai? Isso é um dos pontos mais chaves, porque assim, ao mesmo tempo que ninguém tá virando aqui falando que as pessoas são ilhas, porque não são, as pessoas elas precisam de pessoas próximas para que elas consigam se sentir bem. A felicidade tá mais do que comprovada que ela depende de muito de relações sociais. Só que ao mesmo tempo, não é o fato de você estar despendendo algum momento da sua vida para você prestar atenção em outras coisas que vai fazer com que você elimine as suas relações sociais. Só que é isso que as Até pessoas porque confundem. existe o intervalo, né? Porque prestar atenção é mais fácil a partir do momento que você presta atenção longe de uma pessoa que você gosta. Porque o seu cérebro procura sempre aquilo que é mais agradável e confortável para ele. Não confie no seu cérebro. O seu cérebro ele não foi feito para você ser muito eficiente. O seu cérebro foi feito para você sobreviver. E a sobrevivência vem também por conta do conforto. O seu cérebro procura conforto porque ele aprendeu que conforto é igual à sobrevivência. Então ele vai procurar o conforto aonde? No amigo. E o amigo ele vai acabar se tornando um elemento mais importante do que a aula. Então você vai querer procurar conversar com o amigo, você vai querer procurar saber o que que o amigo está fazendo, ao invés de prestar atenção exatamente no amigo. Então, o amigo pode ser um distrator muito forte. Por isso, muitas vezes, a gente fazer a prática de modificar as turmas e misturar as turmas é um elemento muito benéfico. Ô Pedro, como também deixar fazer tarefa de casa com a televisão ligada, né? Isso é péssimo. Celular próximo, quando É, você tiver. celular próximo. É a Quando, mesma coisa ter um amigo, né? na verdade, talvez até pior, porque pelo menos o amigo ele tem uma regulação emocional. No celular, na TV, já comprovadamente a gente não tem. É muito interessante como a liberação de oxitocina quando a gente está próximo fisicamente, ela é muito maior do que quando você está no celular. E você sabe, como bióloga também, que a liberação de oxitocina é um elemento muito importante para a proximidade, para a gente conseguir entender essa relação de pertencimento, que a gente sabe que a gente está tá no lugar que a gente pertence. Pedro, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você. Você vai voltar aqui, mas eu vou fechar com uma pergunta. Gente, é início de ano letivo. Viu quanta coisa nós já falamos? A última pergunta aqui, depois nós voltamos com outros temas. Assistir bem a aula, copiando e levar tarefa para casa e fazer. Explica por quê. Tá, a primeira coisa. Não existe. Eu sei que parece a coisa mais simples possível, mas ela não é simples quando você começa a perceber o comportamento das pessoas. Só existe aprendizagem dentro do seu próprio cérebro. Não existe aprendizagem passiva, só existe aprendizagem ativa. O que significa que o professor pode dar dando a melhor aula do mundo. Se você estiver só assistindo e só vendo, isso não vai E funcionar como aí culpa o aprendizagem. professor porque o filho não aprendeu ou tirou nota baixa, né? Porque, de verdade, nunca foi sobre os inputs, ou seja, nunca foi sobre aquilo que entra dentro da sua cabeça, mas é aquilo que você tira da sua cabeça. Não é sobre o que vai entrar, mas é sobre a prática de lembrar. Ou seja, a partir do momento em que você está interagindo
cognitivamente com a aula, é a partir daí que você começa a ter algum momento de aprendizagem. E o fato de você estar fazendo anotações, e não precisa anotar palavra por palavra, na verdade, anotar palavra por palavra é uma das piores estratégias que a gente tem. O que você vai fazer vai ser, por meio de palavras, fazer interações com o que o seu professor está fazendo, com o que está falando. Agora, se você quiser, se por exemplo for uma situação, você também pode interagir com questões. E e essa interação com questões pode ser se o seu professor, por exemplo, dá aula por meio de resolução de questões, como é o caso que muitos professores de física, muitos professores de matemática fazem, alguns professores de biologia na área de genética fazem isso também. Então isso pode ser uma coisa interessante para você fazer uma interação, mas o mais importante é que a interação ela tem que ter esforço cognitivo, ela tem que ter uma busca de dentro para fora. E por isso que o dever de casa ele também é um consolidador. Porque o dever de casa ele também vai fazer o quê? Ele vai em um momento posterior, e aí você vai estar espaçando aquele momento de aprendizagem, você vai tentar fazer o resgate daquilo que o professor te falou, sozinho. E de preferência, sem cola. Ou seja, não adianta se você tiver um professor particular do lado para contar para você como que faz, porque aí não está tendo esforço. Não vai ter adiantar um amigo te ensinando como que vai se falar, que não vai ter esforço. Não vai adiantar seu papai e sua mamãe sentar do seu lado e virar e falar: meu filhinho, é assim que você faz. Não, tem que ter esforço. O esforço ele tem que vir sozinho. Mas na que se eu esforçar, aí eu não consegui. Aí você busca por algum jeito. Mas se você só buscar por algum jeito e depois você tentar não resgatar sozinho, também não vai adiantar. Em algum momento você vai ter que se esforçar. A partir do momento que você se esforça sozinho, sem cola, esforça sozinho, de forma legítima, e você consegue, aí sim você está conseguindo modular a aprendizagem a seu favor. Então, essa questão, gente, tem coisa demais para falar. Essa questão de professor particular é sério, tá? É importante consultar especialista para saber se seu filho realmente precisa de professor particular. Porque se você paga um professor particular, o seu filho não vai assistir a aula. Ele vem para a aula, mas não assiste. Sabe por quê? Eu falei, eu tenho um professor para dar aula para mim sozinho. Então, você gasta dinheiro duas vezes. Importante você entender isso, tá? Nós vamos parar por aqui hoje, mas eu vou trazer você de novo, porque nós vamos falar do emocional, do estudar de véspera de prova, quais as consequências de tudo isso. Tudo bem? Tudo. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado pelo Foi convite. muito bom, foi muito bom. Viu como é muito longo o assunto? É muito grande, É não dá muito para grande, esgotar. é muito grande.